Terça-feira, 15 de março de 2016, seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Qual a situação dos cemitérios públicos de Passo Fundo e a proposta da Câmara de Vereadores de privatizar estes espaços? Na série de entrevistas que nós estamos apresentando durante esta semana sobre cidadania, é para a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo nessas últimas semanas no país. Hoje nós vamos falar sobre corrupção. Rir é o melhor remédio, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Na edição de hoje nós vamos conversar aqui no estúdio sobre os benefícios da yoga do riso e ainda a oficina de atividades artísticas que está ajudando mulheres vítimas de violência em Passo Fundo. Então continue conosco porque você viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A gente começa o programa de hoje mostrando a realidade de locais que associamos à religiosidade e pessoas que já nos deixaram, os cemitérios. Em Passo Fundo existem 8 cemitérios públicos e a situação de muitos deles é de abandono. Um espaço de religiosidade onde muitos entes queridos estão sepultados. Um lugar para visitar o túmulo de quem já nos deixou. Passo Fundo conta com 8 cemitérios públicos que são administrados pela Secretaria de Transportes e Serviços Gerais do município. Tem alguns servidores que ficam nesses cemitérios, né, que fazem a manutenção, o atendimento das pessoas que vão lá. E nós temos uma equipe também, que é uma equipe volante, que ele vai circulando entre os cemitérios para fazer a limpeza, a capina, enfim. A conservação e manutenção dos túmulos são de responsabilidade das famílias, mas na maioria dos cemitérios públicos dá para perceber as danificações causadas pelo abandono. A conservação, né? Pintura principalmente, né? Limpeza, claro, é fundamental, né? Não jogar papel no chão, tem as lixeiras aí, tem. Tudo vai questão de educação, né? De hábitos. Tá péssimo, né? Tá tudo caindo, tiraram o telhado ali, tudo, não sei se foi vendaval ou o que foi, né? Tá um caos isso aqui, nossa. Era tão bonito, agora parece que tá meio desleixado, né? Nós temos alguns cemitérios que ainda não tem um calçamento, né? Que esses são mais retirados. Ainda não foi feito calçamento, fechamento de muro ainda tem alguns que tem que ser feitos, né? Sem dúvida nenhuma, o que está mais avançado em matéria de estrutura é o central, que é o Vera Cruz. Depois, em segundo lugar, temos aí os Ribeiros, o Petrópolis e depois os outros que realmente carecem de um investimento maior. Passo Fundo tem uma média de 200 óbitos por mês e há poucos espaços nos cemitérios públicos do município. Os terrenos não são vendidos, são uma concessão do município. Não se vende terreno de cemitério, né? É uma concessão, então qualquer pessoa, quando tem o espaço, ela pode requerer e o município vai dar em concessão, né, para essa pessoa o espaço ali onde será construída o túmulo. E o que se paga é um alvará, uma única vez, né, que se paga uma taxa, né, de alvará, e esse alvará vale para um bom tempo. E essa concessão ela é hereditária, ela vai passando de pai para filho, né? Para se deixar de ter a concessão, a pessoa devolve para o município, então, e daí o município vai dar em concessão para outra pessoa. A prefeitura do município tem a responsabilidade de conservar os acessos e banheiros dos cemitérios, além de oferecer água e iluminação no local. Como isso exige um grande investimento para a cidade, uma proposta foi feita na Câmara de Vereadores
vereadores de Passo Fundo para privatizar os cemitérios públicos. A ideia está sendo estudada pela Prefeitura Municipal. Creio eu que seja buscando melhorar, com certeza, a qualidade, né, dos ambientes, né? Sem dúvida nenhuma, o município ele vai até um certo ponto pela capacidade financeira e também pela quantidade de servidores, né, que a gente vem mensalmente, anualmente, perdendo o número de servidores e não consegue repor na mesma quantidade. A partir de amanhã, pesquisadores, estudantes e interessados em empreendedorismo e gestão vão se reunir na UPF para o principal evento científico nacional nesta área. Entre os palestrantes do 9º EGEP, o Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, está o professor alemão Georg Freling. O evento acontece até o dia 18 de março, aqui na FEAC, a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF. Corrupção é o segundo tema desta série de entrevistas sobre cidadania que o canal de notícias está apresentando nesta semana. E quando a gente fala em corrupção, logo relacionamos o assunto com o cenário político. Mas e os cidadãos comuns? Será que pequenos deslizes como furar a fila, tirar proveito de alguma vantagem também não se caracterizam como corrupção? Bom, quem vai nos ajudar a esclarecer um pouco desse assunto é o professor de História aqui na UPF, doutor em História, Adriano Comissoli. Professor, seja bem-vindo à UPF TV. Muito obrigado. Hoje para falar de um tema que a gente vem percebendo uma extrema importância nos últimos dias. Professor, corrupção. A gente quer começar entendendo e conhecendo a história da corrupção no Brasil. Bom, a gente pode colocar como havendo, desde a ocupação portuguesa, se desenvolveu, para ser mais claro, uma cultura da evasão, certo? O que o historiador americano Russell Wood chamou de cultura da evasão, ou seja, escapar-se às normas, né? Procurar contornar as normas. Junto a isso, nós temos uma matriz portuguesa, o que a gente pode chamar de economia da mercê. Traduzindo, seria uma cultura de favorecimento. Juntando as duas, nós temos a tentativa de, por meios lícitos ou ilícitos, de favorecer a si mesmo ou aos seus. Juntando as duas, a gente tem o jeitinho brasileiro também para algumas coisas, professor? Sim, mas note que esse jeitinho é mais universal, ele é mais disseminado do que somente brasileiro, né? A gente tem que tomar cuidado para não parecer com que isso é um mal endêmico da nossa sociedade no nosso país. Tá? A corrupção também é viva em Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, em países que a gente colocaria como de conduta irrepreensível. Ou seja, fugir às normas. Pode, fugir às normas. No nosso país, ter começado algo em torno de 500 anos atrás. É preciso também tomar cuidado com o fato de que a corrupção não é sempre a mesma, porque o que as leis determinam como legal ou ilegal oscila. Tá? O que podemos perceber é que existe mais de uma forma de comportamento. Se a gente quiser entender a sociedade somente com o que existe nas leis, a gente não vai entender a sociedade, porque pessoas furam o sinal vermelho que deveriam parar. Pessoas cometem pequenas contravenções que não deveriam cometer. E assim, no acumulado dessas ações, a gente pode perceber que a gente tem muito viva essa cultura da evasão, né? De procurar fugir à norma para favorecer a si mesmo. Qual é um conceito breve que pode ser dito para a expressão corrupção? A corrupção, ela está ligada a tentar burlar a lei, né? Ela é uma questão legal, hoje é uma questão legal, bem clara, procurando, como eu disse, né, favorecer interesses particulares. Geralmente ela está ligada a favorecer interesses particulares às expensas do que é público, às expensas do Estado. Professor, você nos trouxe aí alguns exemplos. Não sei se a gente pode aplicar mais esse exemplo aqui. Uma determinada pessoa não se utiliza do direito do Vale Transporte, mas compra de uma outra pessoa para entregar a um terceiro. Isso é corrupção. Exatamente. São as pequenas tentativas, né, as pequenas ou as grandes tentativas
de procurar um benefício próprio a partir de algo que está estabelecido, né? Está estabelecido em leis, né? Não é só uma questão de costume, do que as pessoas acham que pode ou não pode, aí surge uma das confusões, a procurar beneficiar a si mesmo. Né? Não existe um comércio legal de vale-transporte, ele é proibido, né? Porque ele acaba prejudicando a sociedade como um todo, porque há um abuso do benefício. Como se desvencilhar dela, professor? Essa é a questão mais difícil. A grande discussão é por onde começar. Eu acredito que é necessário uma reeducação no nível individual, no nível moral, para que as pessoas entendam que, abrindo mão desse suposto benefício exagerado, desse pequeno abuso, vão contribuir para a sociedade. Por um outro lado, é preciso também o Estado coibir de forma mais dura essas corrupções. Eu acredito que um dos maiores problemas é que a questão da impunidade gera a ideia de que todos podemos cometer esses pequenos crimes. Você já está aí adiantando o tema de amanhã, professor. Amanhã a gente vai falar justamente sobre impunidade, mas só para encerrar, são duas ações, uma que depende de cada um de nós, cidadão brasileiro, e outra que depende do governo. Perfeitamente. De maneira sintética, é isso. Exatamente. Professor, muito obrigada pela sua contribuição aqui. Bom trabalho. Obrigado. Só reforçando, então, impunidade é o tema que nós vamos discutir, entender um pouco mais amanhã. Bom, é baixa a adesão dos professores estaduais da região à greve nacional convocada pela Confederação Nacional dos Professores. De acordo com a Coordenadoria de Passo Fundo, das 125 escolas da regional, 106 têm aulas normais, 7 atendem parcialmente e 2 estão paradas. Estas 2 escolas são de Passo Fundo, são elas Alberto Pasqualini e Mário Quintana. A paralisação nacional é de 3 dias e defende, entre outras questões, o cumprimento da lei do piso. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os benefícios da yoga do riso e ainda a oficina de atividades artísticas que está ajudando mulheres vítimas da violência em Passo Fundo. Nós já voltamos.